nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste dia 13, nesta quinta-feira, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo de 20 a 25. Primeira coisa que o Evangelho quer nos dizer para cada um de nós, e é algo que é muito claro, do contrário da primeira vinda de Cristo, que foi prefigurada, que foi preparada, e que foi dada vários sinais, e que nós sabíamos a vinda, a encarnação do Verbo, porque os profetas falaram disso, os profetas falaram, ficou tudo muito claro. A segunda vinda de Cristo, ninguém sabe a hora. Então, a vinda definitiva do reino, ninguém sabe a hora. Assim como foi predito na encarnação, aqui, para a segunda vinda de Cristo, ninguém sabe. Por isso Jesus está dizendo, vão dizer, ele está aqui, ele está lá. Jesus, não dê importância a isso, porque ninguém sabe. Isso aqui é muito sério. Já quiseram prever a segunda vinda de Cristo várias vezes. Religiões já erraram, seitas já erraram aí. Por quê? Porque ninguém sabe. Jesus diz, somente o Pai. É claro que Jesus, enquanto Deus, ele sabe. Mas ele está dizendo aqui que não cabe a nós não sabemos a segunda vinda de Cristo. Então, depois ele diz, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que a graça que ele infundiu em nós, porque o reino é ele mesmo. E quando nós somos batizados e nós temos a presença, a inabitação de Deus, aquela alma que está em estado de graça, em amizade com Deus, Deus está morando dentro dele como amigo. Ora, aonde está Jesus, está a Santíssima Trindade. Aonde está a Trindade habitando em nós, o reino de Deus está ali. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então, nós que vivemos em amizade com Deus, esse reino, ele habita dentro de nós. E por que Jesus está querendo dizer isso? Jesus está dizendo que o reino está dentro de nós. Essa graça está dentro de nós. É essa capacidade de enfrentar os dias maus. Que dias maus é esse que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo da grande perseguição. Jesus está falando de tribulação. Jesus está falando que nós vamos desejar ter a presença dele como tivemos no passado ali no meio de nós. E isso não será possível, porque estaremos como em dores de parto diante das grandes perseguições que nós já vivemos e que nós ainda viveremos. Olha, nos dias de hoje, enquanto gravo esse vídeo, a igreja da Nigéria, ela está sendo lá massacrada. A igreja da Nigéria, a igreja católica da Nigéria, está sendo massacrada simplesmente pelo fato de eles serem cristãos. Simplesmente por isso. Pelo fato de serem cristãos, estão sendo mortos, estão entregando as suas vidas ao Senhor. Então, a perseguição. E veja, eles estão se mantendo firmes. Firmes. Não estão negando a sua fé, estão dando a vida pelo Senhor. É disso que Jesus está falando.
que é essa graça dele dentro de nós. É a graça de Cristo dentro de nós que vai fazer, é a graça de Cristo dentro de nós que vai fazer nós ficarmos de pé. E não só, veja, essa perseguição também junto com a própria confusão, né? A própria confusão que está instalada no nosso meio. Confusão ideológica, teológica, filosófica. Há uma grande confusão no nosso meio para nos tirar do centro que é Cristo. Irmãos, o que Jesus está dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de cada um de nós, para que a gente possa, vivendo a graça de Cristo, nós possamos enfrentar toda perseguição, toda calúnia, todo desprezo, ser deixado de lado pela graça de Cristo, por viver o Evangelho, simplesmente por viver o Evangelho. Então eu quero dizer para você hoje aqui, nesta meditação, que a proposta de Jesus não é uma proposta que vem sem cruz. Não, é uma proposta que vem carregada da cruz de Cristo. E que cada um de nós precisamos estar aí atentos a todos os sinais que o mundo está colocando para cada um de nós e que nós precisamos ficar firmes. Jesus diz na sua palavra que aquele que estiver cheio do Espírito Santo, aquele que estiver vivendo a graça de Cristo, ele não será confundido. Não será confundido. Não será. Eis aqui, ele está lá, ele está acolá. Não. Aqui a verdade está aqui com esse, a verdade está com aquele ali, é esse aqui que está. A quem nós vamos seguir? Jesus diz, não sigais. Jesus diz, sigam a mim. E veja, aonde está a palavra de Cristo? Aonde o Senhor confiou a sua palavra? Ora, o Senhor confiou a sua palavra ao magistério autêntico de sempre. Meus irmãos, eu preciso dizer algo aqui que é dogma de fé. Eu preciso dizer algo aqui que é aquilo que o Senhor... Veja, um membro da igreja, qualquer um, ele sozinho, um padre, um bispo, né? Ele pode errar, sim, inclusive doutrinalmente, ele pode errar. Fora de estar ali inserido naquela realidade que Jesus confiou à sua igreja, o carisma da infalibilidade. Quando é que a igreja ela tem o carisma da infalibilidade? Bom, a igreja ela tem o carisma da infalibilidade quando ela ensina, seja através do seu magistério ordinário, ou seja através do seu magistério extraordinário, fé e moral. Quando a igreja ensina fé e moral, ela nunca erra quando ela está usando do seu magistério ordinário, que é o Papa junto com os bispos, em colégio, ou quando o Papa sozinho da cadeira de Pedro, ex-cátedra, ele declara um dogma. E veja, isso aqui não é invenção da minha cabeça, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É aquilo que é dogma, que foi declarado num concílio válido da igreja. O Concílio Vaticano I de 1870 definiu e declarou o carisma da infalibilidade. Veja, a igreja não tem infalibilidade em bioética, em medicina, em nada disso. A igreja ela tem um carisma de infalibilidade. Ou seja, quando a igreja ensina fé e moral, ela não erra, seja através do magistério ordinário e extraordinário. Por quê? Porque ela goza da assistência do Espírito Santo. Isso aqui é muito sério, porque o que tem de pessoas hoje, né, combatendo e contradizendo os ensinamentos dogmáticos da igreja é muito grande. E isso gera o que na cabeça das pessoas? Confusão. Confusão. E nós não podemos ser tolos. Vamos ficar com a igreja. Mas vamos ficar não com a palavra estanque da igreja, de um membro da igreja desgarrado do magistério ordinário da igreja. Não.
Porque um membro desgarrado do magistério ordinário da igreja, né, ele pode cometer erros. Né? Surge aí, por exemplo, um padre aí, louco aí, que está falando contra o Papa, está falando contra... Eu estou dando um exemplo apenas, né? Falando contra o magistério ordinário da igreja, né? Ensinando heresias para o povo. Nós não devemos seguir ele. Ele não representa a igreja. A igreja, quando ela fala de moral e de fé, através do magistério ordinário, essa aí nós devemos seguir. Agora, a palavra de um filho desgarrado da igreja, de uma ovelha perdida, não devemos ouvi-lo. Não devemos ouvi-los. Não. Nós ficamos com a igreja de sempre. Né? Então é isso que Jesus está dizendo, que diante da confusão, né, qual o Papa Bento XVI já tinha dito a respeito disso, né, a respeito da ditadura do relativismo, que cada um ia fazer a sua verdade. E sem contar que o catecismo no número 675 fala de uma grande apostasia que se abateria sobre a Igreja de Cristo nos últimos tempos. Isso não é novidade para nós. E nós não temos que ficar escandalizados com isso, mas nós precisamos firmar a nossa fé em Jesus, né? Na palavra oficial dele, através da sua igreja, mas dessa maneira que eu expliquei, através dessa maneira, e aí nós não seremos confundidos. E junto com isso, é claro, né? Nós precisamos rezar, irmãos, e rezar muito, porque aquele que estiver com a vida de oração em dia, ele não será confundido, ele não será atordoado por um turbilhão de notícias, né? E notícias que estão muito aí para causar confusão e dispersar as ovelhas do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.